Queridos, um grande estudioso europeu disse uma vez que todo homem tem um problema no passado, no presente e no futuro. O problema no passado é a culpa, as coisas que nós fizemos, erradas diante de Deus e que nos colocam debaixo do seu castigo e do seu juízo. O problema no presente é que nós continuamos a fazer essas coisas. Nós não conseguimos nos livrar dessas atitudes que nos colocam debaixo do juízo de Deus. E o problema no futuro é que nós seremos condenados por isso. A morte virá como castigo pela culpa do nosso pecado e seguindo a morte física, a condenação eterna. Esse é o problema de cada pessoa, problema que tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. Quando o anjo anunciou a José que o nome do filho de Maria seria Jesus, ele estava, ao nomear Jesus, dando a ele ou demonstrando qual seria a missão do menino que haveria de vir. Em seguida de dizer que o nome dele é Jesus, o anjo disse: porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A palavra Jesus vem de uma palavra hebraica, de um verbo hebraico, yashar, que significa salvar. E Jesus é o mesmo Josué do Antigo Testamento, que significa Deus salva. É por isso que o anjo disse: você vai colocar o nome na criança de Jesus, Deus salva, porque essa criança, salvará o seu povo dos pecados dele. E Jesus, de fato, ele resolve esse problema que nós temos. Por isso que é uma dádiva de Deus para nós. Jesus, em primeiro lugar, resolve o problema do passado, porque ele veio nos salvar da culpa do pecado. Ele fez isso morrendo na cruz, levando sobre si aquela culpa, experimentando em si o castigo que nós merecíamos. Nós chamamos a isso que ele fez, essa primeira etapa da salvação, de justificação. Deus nos declara justos com base naquilo que Cristo fez. E isso é um ato de Deus. Não é um processo, mas é uma ação pontual de Deus que Ele fez de uma vez para sempre. Cristo nos salva da culpa do pecado, de maneira que Deus pode nos receber livremente, sem nos atribuir falta nenhuma, e, portanto, nós podemos pertencer a Ele e à família dEle. Mas o problema não é só a culpa do pecado, o problema é que eu sou perdoado dos meus pecados, mas o pecado continua em mim. E enquanto eu estou aqui nessa vida, eu estou engajado numa luta contra o pecado. Pois Jesus é chamado de Jesus exatamente porque Ele também nos livra do poder do pecado aqui nesse mundo. Mediante a sua presença em nosso coração, mediante o Espírito Santo que Ele nos deu, nós recebemos força para todo dia dizer não àquelas coisas que nos fazem culpados diante de Deus. Diferente da salvação da culpa, a salvação do poder do pecado é um processo que nós chamamos de santificação. A primeira etapa, Cristo nos salva da culpa, é a justificação, é um ato de Deus. Na segunda etapa, Ele está nos livrando do poder do pecado, num processo que nós chamamos de santificação e que vai demorar até o fim da nossa vida aqui. E Ele nos ajuda pela sua presença, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela comunhão com a igreja, pelos estudos que nós ouvimos e fazemos na sua palavra, pela comunhão com Ele, pela ajuda dos irmãos. Tudo isso Cristo usa para nos livrar do presente, para nos salvar do domínio do pecado, do poder do pecado em nossa vida. Quem foi livre da culpa está sendo livre do poder do pecado. Mas tem a terceira etapa ainda, futura, onde Cristo vai nos livrar da presença do pecado em nosso coração. Isso vai ser na ressurreição dos mortos, quando Cristo vier uma segunda vez e os mortos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão e eles terão corpos iguais ao de Jesus Cristo, corpos perfeitos, corpos imortais, incorruptíveis, completamente livres, corpo e alma, da presença do pecado. Esse processo é futuro e nós chamamos de glorificação. A nossa salvação, portanto, ela tem 3 fases:
salvação da culpa, justificação, salvação do poder do pecado no presente, santificação, e salvação da presença do pecado em nós, que é a glorificação e que será feita ainda no futuro. Portanto, ele é um Salvador completo. Se você se sente culpado dos seus pecados e com verdade, sentindo que merece a condenação, Cristo nos salva da culpa mediante a cruz do Calvário. Se você está em luta contra o pecado, sente a força do pecado no seu coração, precisa de ajuda para vencer os hábitos pecaminosos, Cristo nos salva do poder do pecado em nossa vida. Ele quebra o domínio do pecado em nossa vida e nos permite viver uma vida santa para a glória de Deus. Se você teme a morte, se você teme aquele momento em que você vai morrer, não sabe o que vem depois, receia a escuridão e o que pode encontrar do outro lado, Cristo também nos salva da morte, Ele nos salva do juízo final, Ele nos salva da escuridão eterna, do sofrimento eterno, mediante a sua ressurreição e uma vida nova que Ele nos dá, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, de fato, Cristo é o presente de Deus para nós. Ele resolve o nosso problema do passado, do presente e do futuro. É um Salvador completo que você, nessa manhã, tendo ouvido a cantata através dos nossos filhos e netos, e escutando essa palavra, se conscientize da grandeza da obra de Cristo, como é completa, como é profunda e como atinge todas as dimensões do problema que o pecado causou à nossa raça. Que nessa manhã você louve a Deus por isso e que creia no Senhor Jesus como sendo o seu único, suficiente e pleno Salvador para todas as dimensões do pecado. Amém? Ó Deus, que grandiosa salvação, que salvação plena e completa. Te damos graças pela salvação da culpa, do poder e da presença do pecado em Cristo Jesus. Te damos graças porque podemos descansar na certeza da vida eterna e daquela plenitude que o Senhor nos dá. Senhor, se há alguém aqui que ainda não compreendeu o significado do nascimento de Jesus e por que ele se chama assim, nós pedimos que nessa manhã a luz possa brilhar nos corações e que todos possam compreender esse significado maravilhoso do nascimento do Salvador, presente dos céus. É no nome dele que nós oramos. Amém.